Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Esse aqui é mais um episódio da nossa série do Victor Comenta. Entre Natal e Ano Novo, né? Não tem período melhor para o BZ voltar do que o período menos esperado. Então é um plot twist para vocês. Estamos de volta. E hoje o nosso episódio, né? Vai ser um episódio que eu estou querendo gravar há um tempinho já com vocês, que é o episódio, né? Assim que acabou a temporada, do levantamento de estatísticas de 2024. A gente aí vai comentar algumas estatísticas específicas da temporada, dos pilotos, das equipes, para que possa se tirar uma conclusão de fato, né? Quem que foi a melhor equipe de 2024, quem que era o melhor carro, quem que foi o melhor piloto, e com base nisso, né, comentar algumas decisões de algumas equipes que foram feitas durante a temporada também. Então, um videozinho aí bem completo. Espero que vocês gostem e bora lá. Bom, primeira estatística que eu vou comentar com vocês, galera. Todas as estatísticas eu vou estar deixando passando aqui, tá? Que é o resumo da temporada dividida em quartos, tá? Então, eu acho, em vez de analisar a temporada como um todo, né, muita gente acaba cometendo esse erro de pega o final da temporada, pega a McLaren campeã de construtoras e fala, não, obviamente McLaren era o melhor carro. Pega Ferrari como segundo colocado e não, claramente Ferrari é o segundo melhor carro. E às vezes isso realmente é verdade, só que também tem vezes que isso vai ser um julgamento errado da parte de vocês, tá? Então, sempre tomem esse cuidado, porque cada corrida tem a sua história, cada carro tem a sua característica que faz ele ser melhor do que o outro em certas condições específicas, tá? A gente vai discutir isso aqui um pouquinho mais à frente. Mas uma estatística legal aqui que eu já ia começar levantando para vocês, né? Pré-temporada, Red Bull chega com um carro cheio de novidades. Primeira novidade da Red Bull, admissão de ar lateral. Até falaram que aquilo era um zero pod, não passa nem perto de ser um zero pod, tá? É algo assim, porra, tem que ser muito cego ou muito fanfiqueiro para falar Red Bull veio com zero pod. A admissão de ar lateral na vertical, tá? É uma coisa aí que foi nova para a equipe. Se eu não me engano, também a divisão de ar ela estava na parte superior do sidepod em vez de na parte inferior, nas entradas de ar do radiador, né? E também ela chegou com aqueles ombros, né? Se vocês lembrarem do carro da Mercedes do ano passado, é mais fácil lembrar do carro da Red Bull no começo da temporada. Eles têm logo atrás do halo como se fossem duas lacunas, dois shapes que continuam indo até lá atrás do carro para canalizar um ar melhor por cima do engine cover. A Honda era um motor aí que sofria bastante com superaquecimento em algumas condições. Por exemplo, era muito difícil para a Red Bull uma corrida lá no GP da Cidade do México, né? O arrefecimento era uma parte crítica deles, e foi uma das soluções que eles encontraram aí, além de, claro, ajudar a melhor o ar que chega para a Binwing, que é aquela asa que fica embaixo da asa traseira, só que acima do difusor também. Então é uma maneira aí de ajudar. Um carro bem diferente, tá? A Red Bull falou que não ia ser conservador e realmente não foi. Mudou alguns conceitos e de imediato surtiu efeito, né? O Verstappen faz a pole para a primeira corrida, com o Leclerc em segundo. Leclerc tem problemas de freio durante a corrida, acho que metade da corrida ele passou com o freio, se não me engano, o direito estava coisa de 100 graus acima do que o esquerdo estava. E isso fez com que o Pérez passasse, o Sainz passasse e o Leclerc acabasse em quarto, mas enfim, dobradinha da Red Bull para a primeira corrida. A gente achou que ia ser uma temporada horrível, né? Segundo GP da Austrália foi a Arábia Saudita, acho que foi a Arábia Saudita, né? Que o Sainz ficou fora por apendicite. Novamente Red Bull, dominante, não teve nem ameaça. Leclerc fez o melhor que ele pôde também, chegou no pódio. Uma corrida que as Mercedes e as McLaren estavam um pouco apagadas em questão de ritmo. O Lando, no safety car, ele não para, e isso faz com que ele tenha o primeiro gosto, né, da temporada de liderar uma corrida de fato. Só que a gente sabe que a Red Bull era o melhor carro lá. Chega na Austrália. A Ferrari parecia forte desde o quali, tá? O Pérez comete um erro, coisa que a gente vai ver muito na temporada de 2024, Pérez cometendo erros, né? Red Bull, novamente na frente com o Verstappen. Na largada, o Sainz mantém o ritmo, o Verstappen tem problemas, abandona com dobradinha da Ferrari. Um dos raros momentos aí em que Sainz realmente consegue colocar o Leclerc no bolso. Esses momentos acontecem, como já aconteceram em 2022 em algumas poucas corridas, e como aconteceu em 2023 em algumas poucas corridas. Aconteceu de novo em 2024 em algumas poucas corridas, e Sainz leva, né, a Ferrari a primeira glória deles na temporada, que é no GP da Austrália, dobradinha, festa tifose, com o Lando Norris em terceiro. Pérez, se não me engano, naquela corrida foi apenas o sexto ou o quinto, não vou lembrar agora.
Mas aí a gente chega enquanto isso vai desenrolando, né? Chega a GP da China, a McLaren traz atualizações, tá? A primeira grande atualização da McLaren que começa a surtir efeito é no GP da China, com o Lando Norris fazendo a pole na sprint. Tudo bem, né? Ele deu uma de Lando Norris na largada, mas já acontece que a McLaren mostra que pode ter um carro bastante equilibrado. A China é um circuito bem equilibrado. No episódio do BZCast, né, que a gente fez do GP da China, a gente falou, cara, se a McLaren está andando esse absurdo na China, a gente pode esperar que eles andem bem em praticamente todas as pistas, né? Porque a China é um circuito que tem de tudo, cara. Tem retas grandes, tem curvas de alta que exigem muito downforce, tem curvas de baixa, é um circuito bem completo mesmo, tá? E bem desafiador. Então, se a McLaren mostrou ali pro que veio, apesar da Red Bull ter feito dobradinha na corrida, a McLaren não estava muito atrás em ritmo, tá? Então mostrava aí já os primeiros sinais de evolução. E assim a gente foi indo até o final do primeiro quarto, que terminou em Miami, se eu não me engano. Terminou em Miami, com a Red Bull fazendo 239 pontos, o melhor carro disparado, e também é o melhor quarto, tá? De todos os quartos, tipo assim, se pegar o melhor colocado, o primeiro colocado do primeiro quarto, o primeiro colocado do segundo quarto, o primeiro colocado do terceiro quarto e do último quarto, quem mais pontuou em um quarto específico foi a Red Bull nesse primeiro quarto com 239. Então eles capitalizaram bastante aí. O Pérez começou o ano bem, mais ou menos, né? Mas começou o ano disfarçado porque realmente o carro era um carro muito poderoso, um carro que era capaz de vencer corridas, capaz de fazer dobradinha. E eles capitalizaram o máximo que conseguiu com a Ferrari logo atrás com 187 pontos, McLaren com 124 e a Mercedes, meu Deus do céu, com apenas 64 pontos na mesma janela, aí, no mesmo primeiro quarto. A gente teve o melhor primeiro colocado e o pior quarto colocado, que foi a Mercedes com 64 pontos apenas. Foi um começo bem difícil mesmo, com Hamilton abandonando corrida por problemas de motor, Russell bateu na Austrália, mas ele era oitavo, sétimo, não era muito ponto a mais que ele ia somar. E a maioria das corridas a Mercedes estava ali, brigando com a Aston Martin pela sexta, sétima, oitava e nona posição. Era o lugar deles, né? Aí vira a chave, né? Vira a chave em Miami, lá do Norris consegue a primeira vitória no final de semana que ele estava com um ritmo absurdo. O Piastri estava com um ritmo absurdo, ele liderou boa parte da corrida. E disfarça um pouco, né? Essa primeiro quarto aí da McLaren, apesar de ter sido campeão de construtoras. Lembra que o primeiro quarto ele termina em Miami, a McLaren aí com 124 pontos, e 124 poderiam ter virado uns 150 por aí, se não fosse o incrível azar de Oscar Piastri, né, de na China ter sido abalroado ali pelo Stroll, que deu a primeira estrelada dele no ano, e foi não olhar para baixo, desculpa, que não foi não olhar para a pista quando o safety car estava saindo, foi fazer uma configuração ali no volante, né, mexer em algum botão, acertou o Ricardo, que acertou o Piastri de praxe, e ele foi totalmente ferrado pelo safety car no GP de Miami e também depois acho que o Sainz tocou nele, se não me engano, então ele terminou até fora dos pontos, uma corrida que ele liderou lá pelas 20 e poucas voltas, as primeiras 20, 30 voltas, era a corrida na mão do Piastri, né? A gente achou que ia ser a primeira vitória dele ali, mas no final foi a primeira vitória do Norris, né? Enfim, vamos para o segundo quarto. A chave vira, McLaren, o melhor carro com 171 pontos conquistados, tá? É aquela parte ali da metade do ano que, apesar de ter vencido em Mônaco, a Ferrari deu uma morrida. E o segundo quarto é interessante, né? A gente vê a Mercedes, que no primeiro quarto foi o carro absurdamente horripilante, pô, não tinha desempenho nenhum. No segundo quarto vira com um detalhe muito legal, que eu vou falar com vocês depois. Por causa que o segundo quarto é quando a gente entra no inverno europeu, tá? É, no inverno não, perdão, a gente está saindo do inverno europeu, então a gente consegue aproveitar algumas corridas ali no frio ainda, tá? E a Mercedes foi um carro que se deu muito bem no frio, tá? E isso ajudou eles, de fato, a ter um melhor desempenho, assim. Então, a McLaren é o melhor carro com 171 pontos, Mercedes com 157, uma virada de chave grande aí, Red Bull com 134 nos primeiros sinais aí de defasagem do Pérez, que bateu sozinho no GP do Canadá, e começou a fazer qualis horríveis, corridas horríveis. Ali a gente já estava tendo uma noção do que ia acontecer com o Sérgio Pérez ao longo do ano, né? Se não me engano, se no segundo quarto já inclui a Áustria, eu não vou lembrar de cabeça, mas é uma corrida aí que o Pérez chegou atrás do Nico Hülkenberg, tá? Sem defesa aí pro que ele fez. Vamos para o terceiro quarto.
onde a McLaren simplesmente instaurou, né, quando a gente teve a certeza de que Lando Norris estava com o melhor carro nas mãos e ele não conseguiu aproveitar as oportunidades, apesar de, né, a McLaren ter feito aí 221 pontos, o segundo melhor quarto de uma equipe, né, nessa temporada foi da McLaren aí, entre a Hungria e o GP de Singapura, né, que realmente é um período que a McLaren foi dominante. A Hungria ela fechou dobradinha com o Piastri na frente, obviamente, na ordem de equipe que a McLaren fez. E em Singapura, Lando Norris dominou por completa a corrida em uma final de semana ali que o Piastri não apareceu para correr. A gente vê depois a Ferrari com 139 pontos, a Mercedes com 108 e a Red Bull com 102 pontos. E se eu não me engano, desses 102 pontos, 98 ou 95, 93 ou 98 pontos foram do Max Verstappen. Então, aí mostra, né, a grande. Então, os dois principais pontos da temporada, né? O Verstappen tirar leite de pedra e o Pérez com seu desempenho horrível. Tá? Mas mesmo com o Pérez andando ok, andando bem, se ele andasse bem, né? A Red Bull provavelmente não ia ultrapassar a Ferrari ou nem chegar perto da McLaren. Talvez colaria ali na Ferrari, ultrapassaria um pouquinho, mas ainda ia ficar 70 e poucos pontos atrás da McLaren. Então mostra que claramente, independente do que aconteceu, tá? Entre as corridas 7 e 18 ali, esse período de 10 corridas, que foi o período que o Verstappen mais sofreu, a McLaren de fato era o melhor carro, né? Então, inegavelmente aí. E a chave vira, que a gente está vendo a corrida de Spa, não, de Cota isso, da corrida 19 até 24, a gente entra em Cota dos Estados Unidos, quando a Red Bull traz uma atualização de assoalho. Que a gente estava falando, ó, essa vai ser uma sequência, primeiro, ingrata para Mercedes, por causa do arranjo de suspensão dianteira que eles têm, né? Uma zona, né, ingrata para Mercedes, e a Red Bull vai voltar a andar muito bem, a gente espera, a partir do Qatar. Tá? Se não me engano, a atualização de assoalho veio primeiro para Azerbaijão, aí depois eles trouxeram o pacote completo para a Cota. Isso. E a gente esperava que eles andassem melhor no Qatar, dito e feito. Eles andaram melhor no Qatar, então é só catar um vídeo do BZ aí mais antigo e vocês vão ver, né, que de fato a gente falou que a McLaren ia ser a Red Bull ia ser o carro e a partir do Qatar pudesse voltar a andar bem. Né? Tanto que o Pérez estava andando bem no Qatar, até que ele comete aquela burrada que só o Pérez de 2024 consegue cometer. Né? E por fim, a gente teve o último quarto da Ferrari muito bom, com 211 pontos. Claramente, não era o melhor carro. Tá? Por que não era o melhor carro? Porque a gente está falando aí a McLaren com uns 150 pontos, mas eles tiveram alguns azares. Né? Então, a gente lembra do Lando Norris, que ia fazer o que? 18 pontos no Qatar, caiu para décimo, perdeu 17 pontos só ali. Teve outros casos também de corrida. Por exemplo, em Cota, com a punição que ele teve, a jogada ótima do Verstappen, inclusive, jogou com o regulamento debaixo do braço. E então esse é o saldo final. Né? A McLaren, a posição média dela nos quartos foi segundo, a Red Bull foi terceiro, se eu não me engano, a Ferrari foi terceiro também, a Mercedes foi terceiro também. Então ficou bem parelho ali. Em questão de quartos. Então, o saldo final, média 2 para a McLaren, média 3 para a Ferrari, Mercedes e Red Bull. Então, carros bem equilibrados aí. Ou com Pérez, né? Jogando um pouco contra o time e Verstappen tirando o leite de pedra necessário, fazendo pelos dois, né? Então, esse é o primeiro ponto aí que eu queria comentar com vocês, dessa divisão de temporada em quartos. E beleza, bora lá, né? Visto que o saldo final mostra que a McLaren foi o melhor carro da temporada, na média geral, isso aí é uma coisa que inegável, tá? Vai ver aí que inegavelmente a Red Bull não foi o melhor carro e que inegavelmente a McLaren no saldo final foi o melhor carro, tanto que foi campeã de construtoras. Por quê? Porque era um carro confiável, tá? Isso aí a gente já vai discutir mais ali na frente também. E, os pilotos capitalizaram. Eram dois pilotos muito bons, tá? A gente pega no pé do Norris aí, só que o Norris não é um piloto horrível, tá? Não entendam isso sempre que a gente fala aí. A gente fala de o cara não ter todo esse colhão, todo esse talento que o pessoal diz para ser campeão mundial. Porque o Norris é um cara que a gente fala aí, nossa, ele foi vice-campeão de Fórmula 2, Vitor. O que você tá falando? Cara, ele foi vice-campeão de Fórmula 2 andando muito abaixo do Russell. Pra ter uma ideia, a distância do Norris na Fórmula 2.
foi menor para o Sérgio Sete Câmara, que foi o sexto colocado no campeonato. Tá? Lembrando que o Sete Câmara foi desclassificado de um pódio, deixou de correr a etapa de Mônaco por conta do machucado na mão. Ele também teve motor estourado enquanto era pódio. Em Silverstone teve uma burrada que a Carmen fez com ele em Monza também, que acabou com a corrida dele. Ele estolou o carro no GP como é que é? De Abu Dhabi. Então, vamos lá. Mesmo com tudo isso acontecendo com o CR7 Câmara, a distância dele para o Norris foi 55 pontos. Do sexto para o segundo. E do segundo para o primeiro, qual foi a distância? 68 pontos. Então o Norris não teve nem perto, ele teve mais perto de perder o vice para o sexto colocado do que para vencer o título da Fórmula 2. Tá? Então começa esse ponto aí já. Mas não que ele seja um mau piloto. Ele tem título de Fórmula 3, da antiga Fórmula 3, né? Que competia ali pau a pau com a GP3. Mas bora lá, enfim, comentar a estatística dado esse saldo aí. Primeira metade da temporada, Max Verstappen, melhor piloto. A gente viu ali o primeiro quarto foi o melhor quarto de todos os quartos. Então, a Red Bull teve um saldo muito positivo na primeira metade. Max Verstappen capitalizou. Primeiro colocado aí com 255 pontos, tá? Contra 182 que ele fez na segunda metade. Lando Norris, segundo melhor na primeira metade e segundo melhor na segunda metade também, 171 e 203. E no saldo final a gente viu que a segunda metade, né, os erros do Norris na segunda metade fizeram muita diferença para ele na disputa pelo título. E Leclerc, que foi o terceiro colocado na segunda metade e o primeiro colocado na segunda metade. Então vamos ver. Média de posição, né, entre as duas metades, primeiras duas corridas e as últimas duas corridas. Verstappen média 2, Norris média 2, Charles Leclerc média 2. Então, três pilotos com ótimas temporadas, mas se a gente colocar a balança carro com a balança piloto, a gente pode dizer que o trabalho de Charles Leclerc e de Max Verstappen foi muito superior ao trabalho de Lando Norris nessa temporada, tá? Então, só deixa eu ajeitar a câmera aqui. Fechou. Que foi muito superior ao trabalho, porque o número mostra isso, né? Porque a McLaren com saldo final, com um carro melhor, e o Norris ainda assim perder a segunda metade para o Leclerc, aí a Ferrari não foram raras corridas assim que a Ferrari claramente tinha um carro superior à da McLaren. A gente pode aí citar o GP da Cidade do México, que o Sainz dominou, um GP que o Leclerc não andou bem, inclusive quase bateu ali na última curva, né, por conta de gestão de pneus. Cota, a McLaren estava muito bem na sprint, só que a Ferrari acabou andando muito bem na corrida, então estava bem parelho ali. Então, com carros parelhos, com uma situação parelha, o Leclerc venceu o duelo com o Lando Norris e Max Verstappen foi o terceiro. E o que a gente pode notar ali também, né, não vou deixar de comentar, mesmo gostando muito dele, a gente sempre falou, né, do Bezerra e o Baiano, que era a hora do Piastri mostrar pro que veio, de dar o cacete no Norris. No final não foi bem isso que aconteceu, né? O Norris fez 171 pontos na primeira metade, o Piastri fez 136. Na segunda metade, o Norris fez 203 pontos e o Piastri fez 168. Então foram aí 40 não. Foram 35 pontos na segunda metade e mais 35, 70 pontos, né, na segunda metade. Então, o Piastri não teve uma boa temporada. A gente fala do Norris, fala que o Norris flopou em algumas corridas, principalmente na largada, mas a gente não pode deixar de comentar que o Piastri, tá, morreu no final da temporada. Tá? Tem a estatística que eu acabei não trazendo também dos pilotos divididos em quartos. O Piastri foi o melhor piloto do terceiro quarto. Tá? O Piastri foi o piloto que mais pontuou no terceiro quarto, que é aquelas corridas ali que vai ali que pega Spa, Hungria, Azerbaijão, sabe? Então, essa época, o Piastri estava andando muito bem. Inclusive, a gente falou, pô, daqui a pouco chega o Piastri, passa o Leclerc e o Norris no campeonato, vai que o Piastri vice. No final, deu o famoso fumble que a gente fala no inglês, né? Ou bottom, que só morreu, né? Não teve o que falar aí. Então, comentar ali também. E a comparação, veja aí a vergonha que foi Sérgio Pérez nesse 2024. Né? Na primeira metade, sexto lugar, sendo muito ameaçado pelas Mercedes. Muito ameaçado pelas Mercedes, tá? Foi o sexto lugar aí. E na segunda metade ele foi o nono. Tá?
o nono colocado, ficando atrás de Pierre Gasly e sendo ameaçado ali por Fernando Alonso, Esteban Ocon e Nico Hülkenberg. Tá não tão ameaçado, ele até fez um... Não vou dizer que foi um bom trabalho, porque passou para ser ruim tem que melhorar bastante, mas ele não foi ameaçado ali por Alonso, Ocon e Hülkenberg, né? Mas, pô, muito a menos que o Gasly de AlphaTauri, de Alpine, pô, não dá, né? Então, é isso aí, na segunda parte que eu queria comentar com vocês. E agora, galera, o que eu vou comentar com vocês aqui, eu não vou deixar ali, porque eu não fiz uma arte específica para isso, também não peguei uma arte pronta para isso, porque eu não vi, pelo menos, na hora que eu fui pesquisar, mas eu fiz o levantamento de dados aqui, tá? E vocês podem aí comprovar, é só jogar no Google, que tem as informações oficiais da FIA sobre isso, os documentos, né? Que é o quê? As temperaturas nas pistas que a Mercedes foi dominante, tá? Por que eu quero comentar isso? Não vou dizer que é coincidência, estatística não é coincidência, estatística é matemática, estatística é ciência, e isso prova que a Mercedes tinha um carro muito bem acertado, um carro que se adapta muito bem, quando a pista estava mais fria. Tá? Isso é inegável, de novo. Por quê? Primeira pista em que a gente vê a Mercedes de fato aparecer, GP do Canadá. Fim de semana chuvoso, fim de semana muito frio. George Russell faz a pole. Durante o período ali da chuva, né, da corrida, ele acaba perdendo um pouco de terreno para Verstappen e Norris, mas no final da corrida, com a pista seca e com a pista fria, a pista verde ainda, ele dá um comeback absurdo, passa o Hamilton nas últimas voltas, vai para o pódio. Então o George fez um ótimo trabalho no Canadá e a Mercedes estava um carro muito forte no Canadá. O Hamilton é um piloto que anda muito bem no Canadá. E por que você está falando do GP do Canadá, Vitor? Por que você falou aí temperatura fria, galera? Sabe qual que era a temperatura do GP do Canadá? 16 graus. 16 graus Celsius, né? Então é óbvio que se for Fahrenheit não tem corrida, e se for Celsius, se for Kelvin, muito menos, né? Mas primeiro ponto aí, 16 graus no GP do Canadá. Silverstone, domínio absoluto da Mercedes, exceto quando garoou, exceto quando choveu, então chuva aí, talvez um calcanhar de Aquiles da Mercedes, na parte do acerto, não sei. Mas quando voltou a condição de pista seca, Hamilton foi tranquilo, Russell teve falha de motor, provavelmente ele seria o segundo naquela corrida, ou até primeiro, não sabe. Mas ele estava andando no ritmo, ou até melhor, ou no máximo um pouquinho pior do que o Hamilton, então estava muito parelho ali. E o Russell ia pro pódio, com certeza, fez a pole, Mercedes fechou a primeira fila, né, com o Russell e Hamilton ali. Temperatura, GP de Silverstone, 17 graus Celsius, um a mais do que o Canadá. Foi aí. Ah, Vitor, GP da Áustria. Mano, GP da Áustria não foi domínio da Mercedes. A vitória caiu no colo do Russell e o Hamilton não andou bem em nenhuma das sessões no GP da Áustria. Spa. Spa é uma incógnita. Assim, eu vou colocar aqui porque foi na estratégia, mas foi também nas condições de pistas, porque o quali não foi propício para a Mercedes, mas a corrida foi. Tá? Temperatura entre 18 e 19 graus durante a corrida. Tá? A Bélgica ali é uma corrida que acontece quase no final da tarde da Bélgica. Então já está ali, o sol já está se pondo. Não é nem final da tarde, mas aqui verão europeu acontece o sol se pôr de vez em quando, ou muito mais tarde, ou muito mais cedo, né? Então tem esse problema aí Na real, já tinha passado o verão europeu, né? No inverno que isso acontece, então o sol começava a se pôr mais cedo. É isso aí mesmo. Então, eu lembro disso que quando fui para Silverstone, era verão europeu, Silverstone, né? E o sol se punha lá pelas 10 horas da noite. É bizarro, bizarro, bizarro. Então, começa ali o outono, já começa aí um pouco mais cedo, né? Então teve isso aí, o Russell se aproveitou muito bem e a vencer foi desclassificado, segundo o azar do Russell, quando a Mercedes tinha a condição de entregar um carro vencedor para ele. E terceira e última pista, né, Las Vegas, que foi a mais fria de todas, 14 graus. Eu lembro que eu estava vendo essa corrida no F1 TV, em vez de estar vendo pela Band Play, pela Band, enfim. Eu tinha recém assinado de novo, né, para acompanhar, e antes de começar ali a stream global, né, eu tava dando uma olhada pela Sky Sports. E teve uma hora que, eu não lembro se foi o Karun Shandok, quem foi entrevistar o Toto Wolff, e eles falaram, ó, Toto, então, o que você tá esperando do Lewis aqui, uma escalada? Ele falou, ó, se o carro anda muito bem no frio, o carro tá ótimo para essa corrida. Ele falou, eu acho que o Russell vence e eu acho que o Hamilton, se remar bem, tem chances de vencer. Ele falou, eu acho que. Ele falou que acha que o Hamilton tem chance de vencer.
foram perguntar pro Hamilton, não, tô largando lá de trás, tem que capitalizar mais os pontos, para pensar no campeonato e sei lá o que, papapá. E chegou que o Russell dominou a corrida e o Hamilton teve um comeback também, ele tinha ficado no Q2, se não me engano, é, e foi remando, chegou em segundo, tirando o tempo do Russell nas últimas voltas. Mas é aquilo que fala, se tivesse mais voltas o Hamilton ia passar, o Hamilton tá mais que o Russell. Galera, se a corrida tem 56 voltas, a gente tem que avaliar 56 voltas, não o que aconteceria se tivesse 58. Tá? O GP tem 300 km, não 500. Então, domínio completo do Russell, da Mercedes, Hamilton andando muito forte. E isso mostra, né, aquilo que o Toto Wolff falou, que a Mercedes é um carro que se adapta melhor em condições mais frias. É um ponto interessante, tá? O esquema de suspensão deles tem suspeita de que a Mercedes voltou aos Audace, tá? O Dual Axis Steering, para ajudar no aquecimento de pneus. Não é nada confirmado ainda, mas há suspeitas que eles usaram no GP de Las Vegas. Então, se foi, é algo que tinha sido banido, tá? Para a temporada. Então, preocupante se a Mercedes estiver correndo fora do regulamento, mas acho que não, porque os carros são investigados todos os sistemas. A Red Bull também teve aquele negócio de ajustar a altura do intake do assoalho, né? No final a FIA considerou que aquilo era legal, porque de fato ninguém ia mexer o carro no parque fechado, era uma coisa atuada eletricamente, mecanicamente, que não era atuada durante a corrida, né? Só na parte do acerto. Então levaram livraram a Red Bull de sofrer uma punição e a Mercedes não chegou a ser investigada, apesar das suspeitas, né? Então, a próxima estatística, pódios. Aquilo que a gente já confirmou, né? Quando eu falei ali, posição média das duas metades, né? Que era Verstappen segundo, Norris segundo, Leclerc segundo. Essa era a posição média se pegar a primeira metade do campeonato e a segunda metade do campeonato. E isso reflete também em pódios, tá? Pódios, 14 pódios para o Max Verstappen, 13 pódios para Lando Norris e 13 pódios para Charles Leclerc, né? Um desvio aí de meio, desvio padrão de meio aí para cada um. Meio não, né? Menos. Então, posição média também que a gente tem que comentar. Max Verstappen, posição média de 2,83, tá? Temporada muito consistente aí do Max, apesar de, a gente sabe, essa posição média, tá? Eu não estou considerando corridas que abandonou. Só para explicar o cálculo aí, tá? Tem a posição média e a posição de chegada média. Eu estou considerando a posição de chegada média, e se o cara não chegou, não completou aquela corrida, eu não estou considerando, tá? Então, em casos como, por exemplo, o Lando Norris na Áustria, eu não considerei a Áustria. Se você for pesquisar na estatística oficial da Fórmula 1, tá que o Norris chegou em 17º, porque ele já completou mais de 95 ou 90% da prova, então ele é considerado elegível para contar como classified, né? Não como que não completou a prova. Mas eu vou ser generoso com o Lando Norris. Como ele abandonou, independente se abandonou na última volta ou não. Tem que contar. Não ser claro que ele abandone na última volta, se uma volta na frente, e daí ele pontua, ainda daí contabiliza isso aí. Mas, posição final média: Max 2,83, Lando Norris 3,60, Leclerc 3,91. E eu fui mais além. Eu fui lá ver. Pô, teve aquele meio de temporada horrível da Ferrari, que, enfim, não entregaram um carro bom, estavam totalmente perdidos ali. Praticamente a chance de título de construtores da Ferrari foi jogada fora naquele miolo. E eu falei, pô, deixa eu excluir essas corridas aqui da posição média e ver quanto que seria a posição média do Leclerc e do Sainz, tá? E chegou na conclusão de que Leclerc teria uma posição média de 2,95, a segunda melhor, tá? E Sainz de 4,05, melhor até do que Oscar Piastri. Oscar Piastri esse que teve uma posição final média de 5,12, né? Refletindo aquilo que a gente já falou, que a gente fala do Norris, fala de tudo que aconteceu nessa temporada, mas não pode deixar de citar que o Piastri teve uma temporada abaixo do esperado também. A gente chega aí com o Russell 5,28, bem próximo do Oscar. Hamilton, quase 6 lá pelo 5,86. E a gente chega em Sérgio Pérez com posição final média de 7,42. Então, difícil. Difícil aí pro Pérez sem defesa, né? Então, fora da Red Bull, fora da Fórmula 1. E é isso que tem para ele nessa temporada. E agora vem a parte mais legal, que também. E é o último tópico que eu vou abordar com vocês aqui, que é a confiabilidade dos carros, tá? Tem um quadro específico da FIA
em que é colocada a quantidade máxima de componentes que um piloto pode ter durante a temporada. Então, uma alocação máxima de 4 unidades de potência, 4 MGU-K, 4 MGU-H, acho que era 8 central eletrônica, alguma coisa assim. E eu fiz a contabilização do quanto que tiveram trocas além do permitido, né, para a temporada, e qual que era o carro mais confiável, qual que era a unidade de potência mais confiável, né. Então, Verstappen, o que ele teve de adicional? Duas trocas de motores, tá? Da Internal Combustion Unit, que é a ICU. Então, teve duas trocas. Sérgio Pérez, uma troca de motor, uma troca de Energy Store, que é onde armazena a energia, né, que é coletada do MGU-K e do MGU-H, ele teve uma troca disso aí também. Uma troca do controle da central eletrônica dele, da central de controle eletrônico. Russell não teve trocas durante o ano. Tá? Hamilton teve uma troca do motor, uma troca do turbo, uma troca do MGU-K e uma troca do MGU-H também. Leclerc e Sainz, essa aí vai surpreender vocês, tá? Leclerc e Sainz, não houveram trocas excedentes, pelo menos até o GP do Brasil. Tá? Eu lembro que o Leclerc trocou a central elétrica no GP de Abu Dhabi, mas até o GP do Brasil não tinha nenhum, então o Leclerc trocou uma central elétrica e Sainz não teve troca. Lando Norris e Oscar Piastri não tiveram trocas excedentes. Então, no geral, e pegando todo o saldo, né, de Williams, tá, das clientes também, a Haas teve uma troca, se não me engano, também só de central eletrônica, teve, o Huckenberg não teve trocas, o Bottas teve uma troca de central eletrônica ou de MGU-K, não lembro, de Energy Store, não lembro agora também. No saldo global, o motor mais confiável foi o motor Ferrari. Tá? O motor Ferrari foi o motor mais confiável. Aqui, ó, achei aqui. Uma troca de central eletrônica com Bottas e uma com Magnussen. Então, os dois trocaram a central eletrônica. Então, motor mais confiável, unidade de potência mais confiável, unidade de potência da Ferrari, então um ótimo trabalho aí para que eles fizeram. E realmente, de fato, né? Então, as pistas que demandavam uma unidade de potência mais forte ou mais confiável, que não superaquecia, como o exemplo do México, da Itália, a Ferrari foi um carro que andou muito bem, o Azerbaijão também, que exige bastante, eles andaram bem, o Leclerc perdeu a vitória porque subestimou o Piastri, não tem o que falar, e carro mais confiável da temporada, McLaren. Então, McLaren teve o carro mais rápido da temporada, o carro com a melhor estatística dividido em quartos da temporada, o carro campeão da temporada e o carro mais confiável da temporada. Então, cara, tem o que discutir. Depois de olhar tudo isso e você querer falar ainda que a Red Bull tinha um carro melhor do que a McLaren, meu, sinceramente, vai se. Então, ser cego pros números. Então, perdão aí. Mas é isso, cara. Não seja mané, cara. Não seja pacheco aí de tentar ir contra a matemática, porque, pô, tá aí na sua cara, velho. É só ver. Não tem joguinho psicológico aqui, não tem nada. Tô lendo dados para vocês e vai de vocês querer confiar em um número. Então, eu não tenho que falar, né? Mas vai de vocês querer confiar ou não querer confiar. Então o vídeo de hoje foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Logo mais, eu espero fazer um vídeo aí também sobre as mudanças aerodinâmicas que tiveram de 2026, porque teve um update no regulamento. Eu estou fazendo uma análise em CFD do antes e do depois das mudanças para ver o quanto isso impacta, tanto em questão de downforce quanto em questão de arrasto. Obviamente, para ter uma base aí para vocês. Mas o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Estamos de volta, então deixa o like aí, comenta o que você achou, se você concorda, discorda, como diz o Kevin Nicolas, sempre com respeito, ou não precisa ter respeito também não. Então segue o BZ no Instagram, no Threads, se inscreve aí, ativa o sininho e valeu, até a próxima, pessoal. Eu tô aqui pós-gravação, porque eu esqueci de comentar uma coisa muito legal, um dado muito importante aqui. Vai ficar pro final do vídeo aí, se eu já dei adeus, perdão pelo adeus, era fake, fiz igual o Felipe Massa e enganei vocês aí, que eu ia me aposentar. Mas enfim, que é a estatística, não quero que leve mais de um minuto isso aqui, de a porcentagem dos pontos que cada piloto fez de acordo com as corridas, tá? Isso aí tá no F-Data Analysis no Twitter, no Instagram, para vocês verem. Que os pilotos que mais marcaram pontos, a percentual de pontos para suas equipes foram o Guanyu Zhou com 100% dos pontos conquistados no GP do Qatar, né? Para Sauber aí, enquanto Bottas não fez nenhum. E daqui vem um ponto muito legal, que é Verstappen e Alonso, ambos com 74% dos pontos.
conquistados para suas equipes aí. Então mostra uma temporada realmente bem acima da média dos dois. Talvez não tanto quanto a gente pense acima da média, né? Mas que eles ainda são caras diferenciados e que seus companheiros de equipe, assim como sempre, tiveram temporadas aí horríveis, né? Então agora de verdade eu me despeço aqui com vocês. Então falou e até o próximo vídeo.